Até onde pode ir a imaginação de uma criança? E até onde o que ela diz é mesmo verdade? Se uma criança qualquer vier até você dizendo que viu um alienígena, talvez você não dê crédito algum a ela. Pensa que ela está numa brincadeira qualquer, coisa infantil. Se uma segunda criança vier até você dizendo que viu o mesmo alienígena, ainda assim você pode não acreditar nelas. Mas e se muitas crianças vierem até você apavoradas, chorando de medo e jurando por Deus que havia uma coisa estranha no mato? Você acreditaria? Nos anos 90, no Zimbábue, 62 crianças de uma escola particular alegaram que viram um alienígena no mato próximo à escola, e algumas delas até tiveram contato telepático com ele. O caso ficou conhecido como o fenômeno da escola Ariel. Aliens existem? Era amanhã do dia 14 de setembro de 1994, uma sexta-feira comum para os alunos e professores da escola Ariel, uma escola de elite de ensino primário localizada em Ruwa, no Zimbábue. Os professores tinham uma reunião agendada nesse dia, e às 10 da manhã as crianças foram liberadas para o recreio, enquanto os adultos debatiam ideias em uma sala fechada. Sozinhas, algumas crianças de 6 a 12 anos de idade começaram a ver um objeto prateado no céu que parecia se aproximar cada vez mais. E como a curiosidade é contagiante, mais e mais crianças começaram a olhar para o céu, acompanhando o movimento daquele objeto voador misterioso. Quando o OVNI pousou na mata, bem próximo à escola, as crianças ficaram hipnotizadas, totalmente focadas no que estava acontecendo. Nesse momento, as crianças se apavoraram e começaram a gritar. De longe, o diretor ouviu a gritaria e pensou se tratar de algo muito sério, mas os professores disseram que era comum que houvessem gritos no intervalo, algo que as crianças sempre faziam. Havia apenas um adulto de olho nas crianças naquele momento, uma mulher chamada Alison Kirkman, que também estava cuidando da cantina. Ela alegou mais tarde que não podia deixar a cantina sem ninguém e também não acreditou no relato das crianças. Curiosos, alguns alunos se aproximaram do OVNI, mas ainda dentro dos limites da escola. Foi quando viram um ser misterioso sair de dentro daquela nave. Elas disseram, mais tarde, que aquele ser era muito parecido com um pequeno homem, porém, seus olhos eram totalmente escuros, além de usar trajes futuristas, também de cor preta e ter cabelos compridos. As crianças, que eram nativas do Zimbábue, acreditaram que aquela criatura era um tokoloshi, um monstro maligno do folclore local que tinha vindo para devorá-las. Já as crianças cujas famílias eram oriundas de outros continentes, acreditaram de cara que estavam diante de um extraterrestre. Algumas das crianças disseram que o alien conversou telepaticamente com elas, enviando uma mensagem poderosa sobre o meio ambiente e o nosso futuro, pedindo para que a humanidade cuidasse melhor do planeta Terra, porque estávamos o destruindo com nossas ações, e que não deveríamos sentir tanto orgulho de nossos avanços tecnológicos. Quando há uma comunicação com um alienígena, seja por gestos, verbalmente ou até mesmo telepaticamente, é o que conhecemos na ufologia como contato imediato de 4º grau. Aquele alien ficou por ali por mais cerca de 15 minutos, até voltar para sua nave, decolar e desaparecer na vastidão do céu. As crianças voltaram correndo para dentro da escola e contaram tudo o que viram para os professores. Estes, porém, não deram a menor importância. Em seus lares, elas contaram a mesma história para seus pais que, vendo que seus filhos estavam em estado de choque, fizeram ligações para a escola e também uns para os outros para descobrir o que aconteceu de fato com seus filhos. Após muita especulação, os pais decidiram comparecer à escola para esclarecerem de uma vez por todas aquele ocorrido. Naquela época, tanto o avistamento de OVNIs quanto relatos de experiências sobrenaturais eram frequentes na África, e não demorou muito para que a notícia de avistamento de um disco voador na escola Ariel se espalhasse por todo o continente africano. O correspondente da BBC no Zimbábue, Tim Leach, foi o primeiro a aparecer por lá para fazer uma reportagem. This silver thing in amongst this clump of trees with this one thing sitting on the side and another thing sort of like running up and down the top. What does he look like?
His face was like this and his eyes were down here. O diretor Colin Mack contactou a ufóloga Cynthia Hind, que já era muito conhecida no continente africano naquela época, e a convidou para fazer uma investigação na escola. O caso já havia se espalhado por toda a África e estava amedrontando a população. Cynthia ordenou que as crianças desenhassem aquilo que viram enquanto a imagem ainda estava fresca em suas mentes. A semelhança entre os desenhos era de fato impressionante. Muitos dos pais eram de origem europeia, precisamente britânicos, ou asiáticos de origem indiana. Portanto, Cynthia acreditava que essa diferença de cultura faria as crianças desenharem o que viram de maneiras bem diferentes, conforme suas culturas e como foram criadas. Porém, os detalhes nos desenhos eram todos iguais. O caso havia se espalhado não somente pela África, mas pelo mundo inteiro. Cerca de 2 meses depois, foi a vez do renomado Dr. John Mack, um psiquiatra formado na Universidade de Harvard e muito respeitado pelos ufólogos, ir até o Zimbábue e investigar de perto aquele caso. O Dr. Mack ficou muito conhecido por investigar casos ufológicos, onde dizia acreditar firmemente em seus pacientes quando estes diziam que tinham sido abduzidos ou tiveram algum tipo de contato imediato. Inclusive, ele veio até o Brasil investigar o caso do ET de Varginha. No Zimbábue, o Dr. Mack investigou o caso e entrevistou as crianças com firmeza e seriedade. Is this an idea that you have had before, that we don't look after the planet properly in the air, or did this idea come to you when you had this experience? When I had this experience. And how did that idea come to you from this experience? This is a little hard, but try to be with me here, okay? How did this idea come to you when you had this experience? I just felt all horrible inside. You felt horrible. At what point did you feel that? When you saw the craft, or when you got home at night? Or When I got home. You had that horrible feeling when you got home? Yes. And say more about that horrible feeling, Lisa. What was it like? It was like in the world, all the trees would just go down and there would be no air and people would be dying. And those thoughts came to you, had you had those thoughts before this experience? No. No. And how did those thoughts come to you? Did they come to you from the craft or from From the man. the man? And did the man say those things to you? How did he get that across to you? Well, he never said anything. It's just that the face is the eyes. What was the sense you got from those eyes? He was interested. Alguns psiquiatras que estudaram o caso alegaram se tratar de surto histérico coletivo. Uma histeria coletiva acontece quando uma pessoa tem uma crise mental ou emocional, podendo ter alucinações ou não, e as pessoas ao seu redor começam a agir da mesma forma que ela, como se fosse algo contagiante. Por serem de família de alta renda, as crianças tinham acesso a filmes de ficção científica envolvendo aliens, o que poderia ter influenciado a imaginação delas. Outro argumento que defende essa ideia é que 2 dias antes houve uma chuva de meteoros que pôde ser vista em diversos países da África, como Zâmbia e Botsuana, e por falta de conhecimento, muitos africanos pensaram se tratar de discos voadores, e isso poderia ter influenciado as crianças. Por outro lado, elas disseram que nunca assistiram filmes sobre aliens e nem sequer tinham ouvido falar em OVNIs em toda a sua vida. A investigadora Cynthia Hind já havia registrando outras experiências alguns dias antes, como de uma mãe e seu filho que viram um disco voador em plena luz do dia e de um caminhoneiro que viu criaturas estranhas pelas estradas à noite. Por isso, tanto ela quanto o Dr. John Mack e milhares de pessoas ao redor do mundo acreditaram nas crianças. O tempo passou, as crianças cresceram, mas continuam mantendo a mesma versão da história, de que foram visitadas por um ser do espaço. E você, acredita? Deixa sua opinião aí nos comentários e se inscreva no canal se você também é um amante do mistério.